Oi, Ju! Oi, Ale, mais um episódio. Vamos falar para o pessoal qual é o tópico de hoje, por que que a gente escolheu esse tema? A Ju que escolheu o tema hoje. Mas a Juliana é uma pessoa maravilhosa que se preocupa com uma pessoa, porque a gente já tava conversando semana passada de uns problemas que eu tô passando, de umas coisas que eu tô enfrentando. E a gente sempre gosta de trazer aqui no podcast coisas que estão relacionadas com o que a gente tá vivenciando. Eu acho que trazer essa mensagem do que eu tô passando, você tá passando também, essa correlação, né, essa validação, eu acho tão importante, foi muito importante pra mim, e a gente gosta de deixar aqui. E hoje a gente vai conversar de uma coisa que eu estou sofrendo. Na verdade, estou sofrendo há anos com essa questão e com essa dificuldade de vencer algumas barreiras, que hoje a gente vai conversar sobre bloqueios e autossabotagem, né, Gil? Um crime aí que muita gente comete, eu tenho certeza que todo mundo em algum momento passa por um momento que ou você se sente que você simplesmente não consegue dar um passo para frente, parece que fica naquele momento ali que você não sabe se você vai para frente, não vai para trás, fica igual um bicho acuado ali no canto, naquele momento de resposta completamente congelada, de cortisol alto, de estresse, e aí a gente não vai para frente nem para trás, o mundo vai seguindo, as coisas vão acontecendo e eu aqui, parada. E é disso que a gente vai conversar hoje, né, Ju? Sim, eu quis aliar porque eu e a Ale falamos disso na semana passada e também muitas pessoas que me procuram para fazer uma sessão, elas vêm com essa queixa, né? Eu tenho um bloqueio inconsciente que eu queria que removesse e geralmente essas pessoas eu falo, olha, dificilmente uma sessão vai remover um bloqueio. Uma sessão de qualquer tipo de terapia pode te ajudar a entender o que está causando esse bloqueio, mas para remover esse bloqueio você vai ter que trabalhar muito, conscientização e colocar ações em práticas mesmo, para que você consiga romper aquela barreira, sair do teórico e ir para a prática mesmo. Então, como é uma coisa que a Ale está passando, eu passei recentemente, continuo passando também, porque eu estava com mega bloqueio ano passado para montar um curso, literalmente por 6 meses, eu estava sentando no computador e tentando escrever e buscando montar slide e não estava saindo do lugar, até eu conseguir identificar o meu bloqueio e entrar com um plano de ação para fazer isso, que aqui no episódio, no decorrer da conversa, eu conto mais detalhes. Mas eu achei um tema super válido para trazer, então se você se identifica com essa questão do bloqueio, o episódio hoje é para você. E, bom, não sei, deixa eu testar o conhecimento da Ale aqui. Ale, você já conseguiu aprender o que causa bloqueio e autossabotagem? Ju, não, você sabe que eu tava pensando nisso, assim, algumas coisas eu penso. Primeiro, como a gente, para uma pessoa que vive comigo mesma a vida inteira, 24 horas por dia, eu não me conheço, né? É impressionante, eu acho que parte do bloqueio também vem um pouco dessa questão desse autoconhecimento e de entender os sentimentos e de entender de onde esse bloqueio tá vindo e por que que a gente tá tendo um bloqueio, né? Eu vou simplificar um pouquinho com a minha vida aqui que eu gosto de trazer. Eu sou uma pessoa medrosa e sou uma pessoa teimosa, que é uma combinação maravilhosa. E para juntar nisso tudo, eu ainda tenho um traço bem perfeccionista. Eu acho que vem muito da minha infância, da minha história, né? Eu, quando crescendo, meus pais não tinham dinheiro para pagar uma escola particular. E eu sempre tive que me virar, que ralar e fazia cursinho para prova, né, de bolsa, então sempre fui bolsista, estudei em escolas particulares por ser bolsista, e dentro desse contexto de ser bolsista e ter que manter as notas altas e ter que manter essa performance alta desde muito nova para poder me manter numa escola boa, já que meus pais não tinham dinheiro para pagar, veio muito dentro de mim, assim, pelo menos isso é o que eu acho, tá, da minha pessoa. Conforme eu falei aqui, ninguém se conhece muito bem. Mas o que eu acho, pelo menos parte do meu bloqueio da onde vem um pouco dessa questão do perfeccionismo. Porque eu sou o pior tipo de perfeccionista que existe, que eu sou a perfeccionista preguiçosa. Então, eu quero as coisas de uma maneira perfeita. Na minha cabeça, assim, prêmio Nobel, Oscar, entendeu? Na minha cabeça tem que ser uma super produção perfeita. E aí, quando eu sinto que eu não vou conseguir entregar para mim mesma o produto que eu quero que seja, né, o produto final, aquele produto perfeito, eu não consigo nem começar. Eu entro, né, nesse processo mental, essa tortura mental, esse momento de falar você não vai conseguir, você não vai sair do jeito que você quer, não vai dar certo, vai dar muito trabalho, vai ter muito caro, vai ser... Eu invento 1000 desculpas na minha cabeça para simplesmente entrar num ponto
que eu entro naquele momento de congelar, porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou falhar. Então, pra mim, vem muito do medo, esse perfeccionismo, vem do medo de falhar, que é uma coisa muito enraizada na minha pessoa, e muito desse momento de que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir entregar, eu não vou chegar lá, eu não vou ser o suficiente, eu não vou. Como se aquele produto que for que eu quero, por exemplo, não vai ser. Ó, um momento, por exemplo, que eu tô num bloqueio. Eu tô em vários bloqueios, mas um bloqueio específico. Eu gosto muito de tirar foto. É uma das minhas paixões. Eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de tirar foto. Eu tenho 2 câmeras. Pergunta se eu uso. Porque quando eu vou tirar foto, vem na minha cabeça aquela questão de que não vai ficar igual, né? Não vai ficar igual Sebastião Salgado. Óbvio que não vai ficar igual Sebastião Salgado, entendeu? Quem que você tá achando? Você tá começando agora, tá aprendendo? Mas vem um pouco desse não vou conseguir, não vai ficar bom o suficiente, não vai ser bom o suficiente, e aí eu já não faço. Um pouco vem disso, Ju? Sim, é um dos motivos, né, o perfeccionismo, mas de uma forma bem geral e abrangente, você vai estar olhando para 2 coisas quando você fala de bloqueio e autossabotagem. A primeira seriam feridas emocionais, e as grandes feridas emocionais da humanidade, que a maioria das pessoas tem todas elas, ou pelo menos 1, 2, 3 delas, que seria: "Eu não mereço, ninguém me ama, eu não sou bom o suficiente, eu não sou digno", medo de rejeição, medo de abandono e medo de injustiça. Então você tem essas feridas aí que acompanham a gente. Eu mesmo, um dos bloqueios que eu tô tendo que lidar nesse momento era a ferida da rejeição. Eu até meditei sobre isso um tempo atrás e tive uma visão que quando a gente tem essa ferida, a gente é como uma sementinha que está embaixo da terra e ela fica crescendo em círculos embaixo da terra. Ela não quer se expor, porque ela tem medo que quando ela se expor, ela vai levar a tabefe. Então eu recebi essa informação em meditação e como todos vocês que chegam até mim pedindo sessão, eu estava assim com os meus guias: "Vem cá, não dá pra gente resolver isso daqui não? Não dá pra você tirar com a mão não?" E a resposta dos meus guias foi ótima, né: "Óbvio que não. Você vai ter que trabalhar, enquanto você não começar a se expor, você não vai conseguir sobrepor essa ferida, romper esse limite, para você entender que não tem nada de errado com se expor. É claro que vai vir chuva e temporal? Vai. Mas vai vir um monte de sol também, coisas boas. Então, a maneira eu tive essa visão quando eu estava trabalhando a questão do curso, e a maneira que eu estou trabalhando isso é fazendo esse podcast com a Lê. Talvez naquela época ainda não estou gravando o curso, porque conversar sozinha é mais difícil, sabe? Não, é mais difícil fluir uma conversa, um monólogo, né? Vamos colocar assim. É mais fácil eu colocar, praticar isso com a Lê aqui. Eu até falo para ela várias vezes: "Poxa, Lê, tá me ajudando pra caramba a trazer a professora que existe dentro de mim, que sozinha eu estava com dificuldade de trazer". Então é colocar em prática mesmo para você conseguir romper essa barreira, tá? Então, esse seria o primeiro motivo, essas feridas emocionais que são adquiridas geralmente na infância, sabe? É coisa assim, tipo uma gravidez indesejada deixa essa ferida da rejeição no teu inconsciente, ou quando teus pais não atendem você, larga no berço chorando: "Ai, fui abandonado". É coisa assim que acontece lá na infância, não precisa entender a causa ou buscar a causa, mas você precisa trabalhar e identificar essa ferida e qual quer que seja a das feridas, né? Porque são várias, e trabalhar. E o segundo motivo, que é o que bloqueia as pessoas, crença limitante, que de novo caminha junto, porque o emocional e o mental caminha junto. Então, quando você fala assim: "Eu não mereço nada bom", ou é muita crença brasileira isso, a questão do merecimento: "Ah, eu tenho que trabalhar muito para merecer alguma coisa", sabe? Então fica difícil. Aí você vai se encontrar numa situação que você vai estar fazendo muito esforço para pouco resultado, porque é o que você acredita. E as crenças, palavras, pensamentos e palavras são profecias, é algo que você acaba se condenando ali. Então é muito mudar o mental e o emocional e muita ação, colocar muito em prática. Nossa, essa parte eu acho que é a mais difícil, né? Isso que você falou, Ju, vamos por partes, né? As feridas emocionais. Acho importante a gente bater nessa tecla um pouco mais, essa questão, né, do não sou merecedor, não sou digno, isso que você falou que às vezes vem da infância. Acho importante. O que você falou é muito importante também. A gente não precisa necessariamente ficar também caçando pelo em ovo, ficar procurando, ficar caçando. E aí, porque eu acho que também vem quando a gente começa a ter um pouco dessa consciência, né, desses traumas, dessas feridas emocionais, vem um pouco também aquilo que a gente já conversou em alguns outros episódios, da armadilha da vitimização. Em vez de entrar naquele ponto de isso aconteceu, isso teve um impacto na minha vida, isso está tendo consequências a longo prazo e eu preciso lidar com isso.
vem aquela postura da vítima. Isso aconteceu porque fulano de tal, porque alguém, porque quando eu era criança, porque foi falado isso pra mim. E aí entra nessa vibe de terceirizar o problema e fica tudo na culpa do pai, da mãe, do professor, ou de um tio, ou de alguém que em algum momento da tua vida, né, te causou essa ferida emocional, e aí você passa a focar só nessa questão do indivíduo, da ferida, o foco vira no problema em vez de virar na solução. Né, em vez da gente parar para pensar no que aconteceu do ponto de vista de, poxa, aconteceu, vamos para frente, vamos lidar com isso, a gente às vezes entra um pouco nessa postura vitimista e começa a jogar o jogo da culpa, porque quando não é culpa minha é um pouco mais fácil, né? Toda vez que a carga eu consigo dividir e jogar nas costas de alguém, para mim fica bem mais simples. E acho que uma das coisas que a Ju falou que eu acho que é muito difícil das pessoas ouvirem é que não tem cura mágica, é uma coisa que hoje a gente sempre fala aqui, né? O tratamento vai vir de você, e essa questão da perspectiva das feridas emocionais também é muito importante. Eu imagino, né, por mim, por exemplo, nas minhas próprias feridas emocionais de quando eu era criança, dessa questão, por exemplo, da bolsa, né? Eu estudava numa escola particular com o diretor era uma pessoa muito difícil, né? Muito difícil. Era uma pessoa que cobrava bastante, ligava na minha casa. Tipo, eu tava doente com uma gripe, ele ligava na minha casa pra saber por que eu não tava na escola, porque eu sou bolsista, porque isso, porque aquilo. Então, seria muito fácil pra mim agora, no auge dos meus quase 40 anos, virar pra trás e falar, lá, quando eu tinha, na minha adolescência, que eu tive esse diretor, que eu tive essa questão, que eu era bolsista, olha o problema que causou e tá causando até agora, e olhar para trás e pensar naquele diretor como um vilão da minha história, né, ele que causou tudo isso. E o que isso de fato vai me ajudar? Não vai me ajudar em nada, entendeu? Esse ser humano, seja lá onde é que ele tá vivendo a vida dele, não tem nada a ver com a minha, né? Ele não vai vir atrás de mim pedir perdão, e mesmo se pedir, o que vai mudar na minha vida? A coisa tem que vir de mim, né, Ju? Essa coisa da ferida emocional tem que vir da gente primeiro. Identificar, que eu acho difícil, foi a primeira coisa que eu falei aqui, porque eu acho que parte desses problemas dos bloqueios são a gente entra nessa espiral igual um cachorro correndo atrás do rabo, e você só entra nessa vibe do bloqueio, você só entra nessa vibe da autossabotagem, mas você não para pensar em identificar o problema. Da onde tá vindo? Da onde tá vindo esse bloqueio? Esse bloqueio tá vindo por quê? Né? Eu acho interessante a Ju falar aqui do curso e como esse podcast está ajudando. O meu bloqueio maior agora, nesse momento, é a minha dificuldade de expor o meu rosto em câmera nas mídias sociais. Olha para vocês verem como é engraçado. Chega a ser engraçado. Eu aqui, na frente da câmera, conversando com a Juliana, fazendo podcast, falando sobre o meu bloqueio de estar na frente da câmera e de conversar no podcast, meu bloqueio com a dificuldade que eu tenho nas mídias sociais e essa questão como eu sou uma pessoa muito reservada e tá aqui me expondo e tá aqui conversando. Parte, eu acho que me ajuda muito vencer um pouco desse bloqueio e tá aqui porque eu tenho a Ju e a Ju me ajuda muito, então isso, né, você ter um amiguinho, eu acho que para lidar com seus bloqueios deve ser das maneiras de vencer, você não acha, Ju? A gente ter um parceirinho? Ajuda bastante, mas assim, não só a parceria, mas você encontrar meios de trabalhar os seus bloqueios, identificar qual é a sensação, qual é o medo. Tipo, para mim foi fácil identificar, porque eu ia gravar vídeo de espiritualidade, eu ficava com 2 pés atrás, tipo, meu Deus, vão me matar, vão me crucificar na internet, vou atrair um monte de hater, ninguém vai concordar comigo, eu tô, né, ou sei lá o que mais, mas enquanto você não começa a colocar em prática ali, nos primeiros vídeos que eu fiz curtos, né, que eu comecei a mudar o jeito que eu faço mídia, você não vê que não é o fantasma que tá na sua cabeça. Então esse é um dos medos, que seria da rejeição, né, do abandono, de não ser amado pelas pessoas, que muitos de nós temos, e também a questão do perfeccionismo, que a Alê já colocou, se cobrar tanto, aí acaba não fazendo, fica naquela paralisia. Tá,
como que você pode lidar com isso? Sempre que você conseguir identificar um bloqueio, comece a se questionar, como que você pode lidar com isso? Tem alguém que pode te ajudar? Dá para você fazer sozinho? O comprometimento com tarefas, né? Ok, vou terminar isso quanto antes, o importante é que seja feito. O que que é esperado de mim? É esperado perfeito ou é esperado só algo assim de uma qualidade que dá para alcançar? E ir trabalhando essas questões, né? E amor próprio também, até uma coisa que eu quero perguntar de volta para Lê, porque ela já comentou algumas vezes aqui que ela é people pleaser, né? Para quem não sabe o que que é um people pleaser, é uma pessoa que faz além para agradar os outros, justamente para se sentir amado. É uma sabotagem, é uma autossabotagem inconsciente. Tipo assim, deixa eu ser o que a pessoa espera que eu seja, porque daí ela vai me amar. Então, isso é um dos outros bloqueios que pode acontecer e eu queria jogar a bola de volta para Lê agora. E aí, Flor, como que você tá lidando com isso? Esse é um bem difícil. Eu acho engraçado, quando eu me formei em medicina, o meu primo, que é médico ortopedista, ele virou pra mim na minha formatura. Na festa de formatura, virou pra mim e falou assim: Lê, agora que você é minha colega, eu vou te dar um conselho. A pessoa, pra ser feliz, tem que falar 3 não por dia. E eu fiquei pensando nisso, né? É uma coisa que me marcou muito. A dificuldade que eu tenho em falar o não. O não é uma coisa muito difícil pra mim. Exatamente disso que a Ju falou, dessa questão, dessa necessidade que eu tenho de agradar, né? Essa necessidade que eu tenho de tornar as pessoas felizes, melhores. É uma coisa muito minha. Não é uma coisa 100% altruísta, não tô falando aqui que eu sou Madre Teresa, não. Eu tiro o meu ganho secundário com isso, com certeza. Eu tenho um momento de satisfação, de felicidade, de alegria quando eu consigo proporcionar alguma coisa para alguém e essa pessoa fica alegre, assim. É muito, assim, a minha brisa, o meu grau, assim. Eu tiro um grau, eu tiro um barato quando eu tô numa situação de ajudar os outros, e não é à toa que eu fui parar na medicina, né? Realmente faz parte um pouco do perfil do médico, da pessoa, do profissional de saúde, ser um pouco desse people pleaser. Mas o que a Ju tá falando é essa questão quando vira um bloqueio, porque realmente acontece, porque chega num ponto que você perde um pouco o limiar, o limite ali entre o que eu tô fazendo para agradar outras pessoas que realmente, né, faz bem pra mim, tá legal, tá bom, né? Ou o que eu tô fazendo para agradar as outras pessoas que tá passando por cima de mim, que tá passando por cima das coisas que eu preciso, das coisas que eu quero, né? Então, achar esse equilíbrio, né, principalmente numa pessoa que tem muito essa questão da empatia como eu, né, que eu sofro muito o problema dos outros, que sofro a dor dos outros e quero ajudar, você parar, chegar no momento que você fala, olha, aqui é o meu limite, e eu consigo ajudar até aqui, é muito difícil. Eu acho que para mim, a grande provação foi agora né, a gente teve há pouco tempo atrás, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, e esse momento também de entender até onde eu posso ajudar e até onde eu tô sofrendo demais por uma situação e não tá me fazendo bem, eu não tô ajudando ninguém, não tô me ajudando, né, nesse momento que você a compaixão, o people pleasing, ele extrapola um pouco do ponto e você começa a se sabotar. E eu faço muito isso, assim, agora tá bem melhor, mas eu fazia muito mais essa questão, né, um pouco dessa autossabotagem, justamente para não pisar no calo de ninguém, para não acontecer nada de ruim, para ficar tudo bem, porque eu sou uma pessoa que não gosta de briga, não gosta de problema, não gosto, não gosto de nada, eu gosto de todo mundo bem, todo mundo feliz. Então eu faço o máximo possível para lidar com isso. Mas vem um pouco dessa autossabotagem. E é uma coisa que é maturidade, né? A gente tem que aprender. Essa semana, estava até falando para a Ju, veio a mensagem para mim de que tudo que a gente conversa aqui, eu e a Ju, não adianta nada eu ser hipócrita e na minha vida eu não tá aplicando, né, Ju? Então veio essa mensagem e agora é um pouco do que eu tenho que aplicar essa questão. Essa questão de entender quem eu sou, como eu funciono, quais são os meus padrões e como quebrar esses padrões. E outra coisa que eu queria voltar um pouquinho, Ju, que você falou, que eu acho que a gente acabou passando um pouco batido, é você falar um pouco sobre crenças limitantes. A gente já falou sobre crenças limitantes aqui algumas vezes, diversos tipos de crenças limitantes. Eu acho que quando a gente fala em crença, imediatamente vem na cabeça das pessoas a religião, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de crenças mesmo. Por exemplo, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum talento vocal, não canto bem.
Mas vamos supor que seja o meu sonho, né? E quando eu era pequenininha, eu cantava, e de repente vem alguém e fala assim pra mim, não, a sua voz não é boa, ou, você sabe como é difícil virar cantora? Uma pessoa em 1 milhão vai ser cantora, e vai ser profissional, e vai ter sucesso com isso. Sempre vem aquele balde de água fria, e às vezes te pega no momento que vira uma crença, aquilo faz parte de quem você é, e você acredita naquilo de uma maneira tão forte, que aquilo faz parte da tua realidade, você te limita, porque agora eu, que era aquela menina que tinha um talento, que gostava de cantar, que talvez, quem sabe, chegaria em algum lugar, em algum momento que eu estava cantando, que eu estava bem, essa crença que foi imposta de alguma maneira acabou me limitando. Né? Essas crenças limitantes eu acho que vêm das outras pessoas, eu vejo isso muito na pediatria, com os rótulos. Vejo muito rótulo na pediatria, como esses rótulos, dependendo do rótulo, fica pro resto da vida. E acaba virando esse problema, né, Ju? E aí eu martelo na cabeça de uma criança a vida inteira que ela não é boa o suficiente, ou que ela não vai chegar lá, ou que só 1% chega lá, ou que ela nunca vai chegar lá. E aí você destrói os sonhos, a autoestima e tudo que essa criança tinha. E daí, quando ela vira um adulto disfuncional, você fala, não sei porquê. É por aí, crença limitante é difícil e você pode reparar que a maior parte das pessoas que têm sucesso são pessoas que acreditaram nelas mesmas. E isso vale para qualquer área, não é só ser artista e ser famoso. Qualquer área de empreendedorismo ou de profissão ou de qualquer aspecto da vida de uma pessoa, para ela conseguir aquilo e concretizar aquilo, é necessário que ela acredite nela mesma. Para quem não entende muito bem o que é crenças limitantes, entenda que para todo e qualquer tópico aqui na Terra, vamos pegar o dinheiro, por exemplo, que é o que, né, pega mais, é uma das maiores dificuldades das pessoas. Para todo e qualquer tópico, você tem um leque de crenças e afirmações que podem ser das mais negativas às mais positivas. Então, dando exemplos aqui em relação ao dinheiro. O dinheiro corrompe o homem, o dinheiro é sujo, o dinheiro é o mal do mundo. Enquanto você faz esse tipo de afirmação, sinto muito te informar, dificilmente você vai ter dinheiro extra na sua vida, tá? Então, você tem que reconhecer que, primeiro, é uma crença que não é uma verdade, é apenas uma opinião, assim como tem opiniões opostas, tá? Então, o primeiro passo para você quebrar uma crença limitante é você reconhecer qual é aquela crença, entender que ela não é verdade absoluta. E o segundo passo é buscar exemplos que mudem aquela crença. Então, nesse caso do dinheiro ser o mal do mundo, você não consegue achar exemplos de pessoas que têm muito dinheiro e fazem bem para a humanidade? Entende? Ou um outro exemplo que é comum em relação ao dinheiro. Você tem que estudar muito para ser alguém, tem que trabalhar muito na vida para ter alguma coisa, como se fosse uma jornada muito difícil de sofrimento. Você não conhece alguém que não estudou nada? Talvez o dono da padaria na sua cidade. Não estudou nada, montou um negócio, está fazendo um bom negócio, está ganhando bem. Você não conhece pessoas que ganharam ali, sei lá, 200 mil reais em criptomoedas do nada? Então é possível. Então, o que você acredita que é só aquele o caminho de ter que trabalhar muito e sofrer muito para ganhar alguma coisa, não é 100% verdade, porque você consegue achar outros exemplos ao seu redor, né, na sociedade, de que pode ser fácil, não precisa ser difícil. Então, para você mudar a crença, seria isso. Primeiro, identificar. Segundo, buscar exemplos que derrubem a sua crença e depois introjetar por repetição, porque reprogramação mental é isso, gente, repetição, 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 igual quando você aprendia verbo lá no ensino fundamental, sabe? Que você fica repetindo as conjugações trocentas mil vezes para trocentos mil verbos, é por aí. Então, toda vez que a sua mente jogar aquela crença limitante que você flagrar na hora, você tem que buscar esses exemplos e começar a mudar o discurso. Por exemplo, você acredita que ganhar dinheiro é difícil, mas você não consegue pensar naquele exemplo ali? Ele ganhou dinheiro fácil, ele tem abundância fácil, eu não mereço uma vida mais abundante? Que a merecimento é outra coisa. E geralmente essas questões de crenças limitantes com feridas emocionais caminham juntos. Quando uma pessoa tem um bloqueio, é uma combinação de várias, não é apenas uma crença ou um bloqueio emocional. Geralmente é uma salada de frutas ali que você vai ter que trabalhar. E não tem outro jeito, é trabalhar mesmo, identificando, reprogramando a sua mente, dando cara a tapa, buscando maneiras de colocar aquilo em prática na sua vida, que é a principal parte, né? Praticar. E é isso, assim, trabalhar com crença emocional é isso, saber seus limites também, que né, a gente estava falando da questão do people pleaser, saber os seus limites de falar não para os outros, saber os seus limites de ajudar os outros. Eu tenho um monte de pessoas que vêm até mim que falam assim, eu quero ajudar as pessoas, né?
mas você vê que a pessoa não está em condição emocional de ajudar as pessoas. E é uma coisa que eu sempre oriento elas, eu falo assim, se ajude primeiro. Não tem como você dar paz para outra pessoa se você não está em paz. Não tem como você dar um bom conselho de inteligência emocional para alguém aprender a lidar com a raiva dela se você não sabe lidar com a sua raiva. Então é muito colocar em ação primeiro com você, para depois isso começar a se estender na sua realidade. Nossa, o que mais tem é gente que faz isso, né, Ju? Que dá o conselho quando não consegue cuidar de mim próprio. E não tô nem falando nisso no sentido de, né, de criticar essas pessoas, mas volta para o que eu falei no começo. Essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de ter o autoconhecimento e esse awareness, né? Essa noção de quem eu sou e o que eu tô passando e quais são os meus problemas, porque é muito difícil ter essa perspectiva. Uma outra coisa que eu aprendi, né, estudando por aí, que eu acho que às vezes me ajuda, nem sempre, tá? Mas eu vou ser sincera, às vezes me ajuda, é mudar um pouco a perspectiva, Ju, eu não sei se você faz isso, e tentar me enxergar como uma terceira pessoa, tipo, às vezes quase como um The Sims, assim, sabe? Uma simulação, né? Tentar sair de dentro de mim, ir um pouquinho aqui para trás, ficar aqui atrás e tentar enxergar a cena, enxergar a situação como eu enxergo uma terceira pessoa. Porque é muito fácil, muita gente faz isso, a gente vê uma facilidade muito grande de resolver o problema dos outros. Parece que é tão mais fácil quando você está enxergando do lado de fora. Nossa, fulana, por que você não faz isso e isso? E a pessoa fala, não, não é mesmo, né? Então, a gente tem essa facilidade de enxergar as coisas de uma perspectiva, né, de terceirizada, e às vezes eu tento terceirizar a minha própria vida, eu tento terceirizar a minha própria perspectiva, né, e enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais abrangente, de uma outra perspectiva, para enxergar esses padrões, esses comportamentos, para eu conseguir me entender, para eu conseguir lidar e agir em cima deles. Porque se eu não identifico primeiro, se eu não estou enxergando os bloqueios, se eu não estou enxergando esses padrões repetitivos de bloqueio e autossabotagem, como é que eu vou fazer alguma coisa para resolver? Né? Em que momento eu vou ter a consciência, né, a calma de parar e falar assim, opa, igual você falou, olha, percebi esse comportamento ou essa vozinha aqui, eu tenho que parar e mudar. Mas se você não tem essa percepção, as coisas não vai para frente, né? Não, a gente não consegue progredir, a gente não consegue evoluir. Eu acho que isso é uma das coisas que tem me ajudado um pouco. Vou ser sincera, eu ainda não resolvi os meus bloqueios, tá? Então, tô aqui falando aqui, tentando absorver tudo que a Ju fala para ver se eu consigo pegar algumas coisas aqui. Ainda tenho os meus bloqueios, né? Eu ainda tenho algumas essas respostas do fight or flight, que a gente chama, né? Dentro dessa questão de evolução evolutiva de bicho mesmo, qualquer animal, qualquer ser, quando está numa situação que se vê ameaçado de alguma maneira, ou com medo de alguma maneira, ou, né, uma situação realmente que causa esse estresse, aumenta o cortisol, que é um hormônio do corpo, e a gente vai nesse momento do fuga ou luta. Mas muitas vezes as pessoas não lembram que tem uma terceira parte do fuga ou luta, que é o congelamento, né? Quando a gente congela. E eu acho que para mim também um pouco de lidar com os bloqueios que eu tô tendo e de progredir, de evoluir, porque eu tô num momento que até assumir alguns compromissos simples comigo mesma tá difíceis. Eu não tô tendo esse bloqueio tá difícil. Até de estabelecer um comprometimento simples e terminar, ainda tô com um pouco de bloqueio. Eu acho que o meu vem um pouco também nessa situação do cortisol elevado, né? Do estresse, né? E tá sempre dentro da minha cabeça, sempre maquinando esses problemas, essas feridas emocionais, esses bloqueios, e aí eu não faço o que eu tenho que fazer, e aí vem a culpa, e aí junto com a culpa vem mais estresse, e aí eu entro nesse momento que congela, igual um suricatinho assim na savana que finge de morto. É esse momento que eu tô. Eu tô deitada no chão, fingindo de morto, esperando o planeta evoluir sozinho, porque eu não quero me mexer. E não resolvi isso ainda, tá, gente? Eu não tô aqui oferecendo nenhuma alternativa além de. Nesse momento, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer para vencer os meus bloqueios é vencer o meu estresse crônico. Vencer essa questão de como eu tô lidando com os sentimentos, de como eu tô lidando com os problemas, de como eu tô lidando com o mundo aí fora, de uma maneira que me traga menos sofrimento,
uma maneira que me traga um pouco mais de paz, para que eu consiga lidar com esses problemas num momento de cortisol mais baixo, para que eu não entre nesse momento de bloqueio, de congelamento que eu não quero fazer. Então, para mim, o primeiro passo nesse momento é cuidar da minha saúde. Eu tô aqui com essa voz maravilhosa porque eu peguei pneumonia, mas estou cuidando da minha saúde, estou me cuidando da minha alimentação, né? Meditação, que é uma coisa que eu dei uma parada agora que eu tava doente, mas tento fazer sempre para me ajudar. Faço Tai Chi Chuan. Então, para mim, um pouco de controlar o bloqueio vem um pouco também de controlar o estresse. O que você acha, Ju? Você tem total razão, só que você tem que perceber, tanto a Ale quanto as pessoas que têm essa mesma dificuldade, que uma coisa só piora a outra, porque daí você quer fazer, acaba não fazendo, aquilo só gera procrastinação e frustração, ou seja, você fica preso nesse ciclo vicioso que não sai do lugar. Então, o maior erro que as pessoas cometem é achar que força de vontade e motivação vem do nada. Ah, eu não tô com motivação suficiente. Ai, tô esperando aquela força de vontade para esperar fazer isso. Gente, não vai acontecer. Eu vou ser muito sincera com vocês, estou nessa jornada há mais de uma década. Não vem, não aparece. Coloca isso na sua cabeça. Sabe da onde vem força de vontade e motivação? Daquelas duas imagens que eu já falei aqui. Você monta o seu melhor sonho, o lugar onde você quer chegar, você monta o seu pior pesadelo e faz aquela conversinha com você mesmo. Você vai se comprometer a fazer alguma coisa? Se você não vai, você vai parar no pesadelo. Se você se comprometer, você vai parar no sonho. Porque sem ação, você não vai sair da onde você está. É simples assim. Se você quer que a sua vida mude, comece a se comprometer com alguma coisa. E como que funciona esses comprometimentos? Não adianta se comprometer com algo grandioso, que a tua mente não dá saltos, a natureza não dá saltos, você só vai ficar frustrado porque você não vai conseguir fazer aquilo, aí vem mais crença limitante. Não sou capaz, eu não consigo fazer, nenhum projeto que eu começo eu termino. Ou seja, você só vai alimentar no que está vicioso. Então, o comprometimento, ele tem que ser pequeno e semanal. Eu não digo diário, porque diário, às vezes as pessoas falam, eu quero todo dia meditar. Gente, sempre vai ter um dia que não tá legal. Tem um dia que tá frio, tem um dia que você não tá doente, tem um dia que você tá trabalhando demais. Aí o que acontece? Você se propõe a meditar todo dia. Aí chegou domingo, você olha pra trás e fala assim, poxa, só consegui 3, 4 vezes na semana. O que você acha que acontece? Crença limitante, não sou capaz, não vou conseguir, não vou nem me comprometer mais, porque eu não consigo fazer. Ou seja, não recomendo, tá? Se você só faça um comprometimento diário, se você puder mesmo permanecer com aquilo e afirmar. Então, a autoconfiança vem desse comprometimento semanal, a mente trabalha muito bem com números, então você tem que traçar um plano de ação assim, eu vou fazer tal coisa tantas vezes por semana. Esse é o meu comprometimento, tipo 3 vezes na semana, algo que seja viável para você. E todo domingo, quando você terminar a semana, você olha para trás e vê, fiz ou não fiz? Quando você faz algo fácil que é alcançável, obviamente você vai olhar para trás e falar assim, eu consegui, tapinha nas costas, né? Parabéns, consegui. O que isso vai fazer? Na próxima semana você repete, na outra você repete. Depois de um mês, primeiro, você já ficou confiante, eu consigo. Segundo, aquilo já vai começar a meio que virar mecânico. Hábito e parte da tua identidade vai levar meses. Mas depois de um mês, você já formou assim as conexões dos neurônios para inserir aquilo na sua vida. E é continuar com aquele diálogo. Melhor pior pesadelo, melhor sonho. Se você não fizer, você não chega ali. Semanalmente. Até passar 6 meses, 8 meses, 1 ano, e aquilo ser parte de você. Aí você olha para trás e fala assim, olha, eu realmente consegui, isso mudou, isso já virou automático, daí você vai para outro comprometimento. Daí é quando você começa a construir, entende? Os hábitos e os comprometimentos. Quando um vira automático, que já faz parte da tua rotina, que vai ser depois de 2, 3 meses, quem sabe você pode pensar numa maneira de se comprometer um pouquinho mais com aquilo, ou melhorar o que você está fazendo, ou arrumar um comprometimento novo. Sempre com plano de ação e sempre com comprometimento semanal. Tá? É o único jeito de lidar com bloqueio e autossabotagem, gente. É o único jeito. Não tem como ficar no mundo das ideias, discutindo com a sua mente. Pode pegar fita de reprogramação mental e escutar toda santa noite, se você quiser, para reprogramar a sua crença limitante. Não colocou em prática, não serve para nada e não vai fazer diferença na sua vida. Não, as coisas não acontecem magicamente, tipo, vou ganhar dinheiro fácil, e você manifesta aquilo. É como pedir para ganhar na loteria sem jogar. Você tem que ter uma ação. Se não tiver essa ação, você não vai chegar em lugar nenhum. Ai, meu Deus do céu, aqui tapa na cara, né? Eu só passo vergonha nesse podcast. É só tapa na cara da universo.
Engraçado que a gente tá aqui falando, e tudo isso que a Ju falou eu acho importantíssimo, e coisas que eu sabia, coisas que eu não sabia, e com certeza eu vou começar a aplicar daqui pra frente. Mas eu acho importante também, Ju, a gente bater na tecla aqui e conversar também sobre algumas coisas que você até já falou hoje. Essa questão do autocuidado, do autocarinho, do amor próprio, né? E tudo isso que a Ju falou, de colocar alguns compromissos simples né, eu falo muito na pediatria, escolha as suas batalhas, né? Então, escolhe uma batalha, trava essa batalha, né? E aí, essa questão que a gente falou de fazer esses comprometimentos e de se você tá conseguindo fazer, maravilha, mas eu acho importante a gente dar o outro lado também. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, você fez um comprometimento igual a Ju falou, vai meditar 3 vezes na semana. Aconteceu alguma coisa e você chegou no domingo, essa semana só deu para meditar 2. Aconteceu alguma coisa, não deu. Eu acho que uma das coisas que me mantém um pouco no ciclo do bloqueio da autossabotagem é a dificuldade de lidar com pequenas falhas. Porque eu tenho dificuldade de lidar com falhas ponto final, grandes e pequenas. E a pequena falha, às vezes, me desmotiva num nível que parece que eu não consigo ir pra frente. Eu tenho que arrumar um outro comprometimento, porque aquele lá já estraguei tudo. Sabe? Sabe assim? Então eu acho que parte do trabalho que eu tenho feito comigo mesma também, nesse momento que eu tenho procurado a melhor versão de mim mesma e trabalhar as coisas dentro de mim mesma, de dentro para fora, igual a Ju falou, né? Não adianta eu querer mudar o mundo, tem que começar comigo mesma. Mas uma das coisas que eu tenho trabalhado comigo mesma, e vem muito desse lado perfeccionista, às vezes a crueldade que a gente tem com a gente mesma, quando a gente comete um erro ou quando a gente não consegue. E eu falo crueldade, porque eu não sei vocês, mas comigo chega a ser cruel às vezes, o tratamento que eu dou pra mim mesma quando acontece alguma coisa. Então, essa semana eu só consegui meditar 2 vezes, eu não consegui meditar 3. Daí vem o que a Ju falou, começa aquela conversa na tua cabeça. Olha como você não dá conta de nada. Olha pra você ver, um negócio tão simples. Você só conseguiu fazer uma semana, segunda semana você já avacalhou tudo. Você já largou pras cucuias. Porque onde já se viu, porque você não consegue, porque você não faz nada direito, porque você não faz nada pra frente. E aí você entra naquela situação, e eu acho que teve uma coisa que a Ju me falou há muito tempo atrás que me pegou assim de um jeito, é essa questão de como o cérebro interpreta a conversa que você tem com ele na questão do que é realidade e o que é imaginação, porque quem você é, a sua alma, o seu cérebro, a sua mente, ela tá ali captando imagens, cores, sons e tudo o que está acontecendo e processando. A tua mente não está no mundo real. Ela está tendo informações que vêm pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, por tudo, e processa, interpreta aquilo como mundo real. E a Ju até me falou uma vez que tem certas coisas que a gente conversa com a gente mesma que o cérebro entende aquilo como realidade. E a hora que você começa a ter essa conversa com você mesma, eu tive um escorregão. E aí esse um escorregão vira toda a minha personalidade, quem eu sou. Tudo que eu sou gera ao redor daquele erro, daquele momento que eu fui fraca. Daquele um dia na semana que eu não fiz o meu comprometimento, e depois daquele, então tá tudo destruído, tudo é péssimo, eu sou péssima, nada vai pra frente, nada funciona. Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado comigo mesma é quando eu faço um comprometimento, que acontece alguma coisa e eu simplesmente não consigo, bola pra frente. Eu acho que esse é uma das coisas que eu tenho trabalhado. Acontece, eu sou um ser humano, né? Não deu tempo, não deu essa semana. Eu fiz o meu melhor, eu consegui 2 em vez de conseguir 3. Que bom que eu consegui aqueles 2. Mudar um pouco o foco, a perspectiva e falar assim, olha, mesmo sendo uma semana difícil, você ainda conseguiu fazer 2. Semana que vem vai ser mais fácil, quem sabe você consegue voltar a fazer o 3. Então eu tenho trabalhado um pouco comigo mesma para quando acontece alguma coisa e eu tenho um momento de bloqueio e parece que eu volto 2 passos para trás, porque é muito isso também, né, Ju? Essa questão de vencer esses bloqueios é um passo para frente, 2 passos para frente, aí um passo para trás, aí mais um passo para frente, mais um passo para trás. O problema é que quando eu dou esse passo para trás, às vezes eu desestabilizo completamente, eu já perco todo o fio da meada, eu já entro nessa tortura mental, nesse momento de querer me culpar, de acabar comigo mesma por aquele erro pequeno, e a coisa toma uma proporção, e meu cortisol aumentando, e aí
E aí vira aquela salada de fruta, né, Ju? É difícil, gente. E essas vozes mentais que muitas vezes a gente aprende com os nossos pais, professores, familiares, sabe? Se tem uma coisa que me chama a atenção é quando a pessoa fala assim, eu sou burra, eu sou estúpida, grita no meu ouvido. Na hora eu falo assim, pera, o que você acabou de falar? Vamos conversar? Não pode se tratar assim, porque essas vozes mentais são reais dentro de você. O que eu falei para ler é que não existe diferença entre o que é real e imaginário para o seu cérebro. E existem muitas pesquisas que comprovam isso. Por exemplo, existe uma pesquisa da pessoa fazer treinamento físico e treinamento mental. E a que fez treinamento mental conseguiu desenvolver o músculo. Claro que não da mesma forma que uma pessoa que fez um treinamento físico mesmo, mas conseguiu aumentar a massa muscular só de imaginar que ela estava exercitando aquele músculo. Então, dá uma olhada no impacto. Ontem mesmo, eu assisti um videozinho desses de 1 minuto aí de Reels do Instagram, que eles pegaram 2 pessoas para fazer cesta de basquete. Uma menina que não sabia nada e um menino que era jogador profissional. Na primeira rodada de 10 cestas, a menina, 0. O menino acertou 9, porque ele era jogador profissional. Aí, pegaram as mesmas 2 pessoas, vendaram os olhos e mandaram a audiência para a menina fazer tipo, conseguiu, e para o menino que era profissional fazer vaia, né? Deu errado. E depois tiraram a venda e pediram para os dois jogarem 10 cestas de novo. Detalhe, a menina que de olhos vendados achou que estava acertando, que construiu confiança porque o povo estava torcendo por ela, das 10 cestas aumentou de 0 acerto para 4 acertos, tá? E o menino que foi vaiado e que diminuiu a autoconfiança dele, de 10 cestas, que antes ele tinha acertado 9, nessa segunda rodada, depois das vaias, ele, caiu para 3, 4, foi algo assim absurdo, abalou a confiança dele. Então, essas vozes mentais, elas têm o poder de elevar você ou derrubar você, são elas que vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Tá? E como que lida com essas vozes? A gente já chegou a comentar que o ego é uma criança de 5 anos de idade, muito mal educada, e você tem que lidar com o ego da mesma forma que você lidaria com uma criança muito mal educada. Quando flagrar aquele comportamento, corrigir aquele comportamento. Então começou a ter aquelas vozes, eu sou uma idiota, eu sou uma burra, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada, eu sou uma incompetente. Você olha para dentro de si mesmo, diálogo interno, e fala, peraí, você falaria isso para alguém que você ama? Você falaria isso para sua mãe, para o seu irmão? Você trataria um ser humano que você nem conhece dessa maneira? Provavelmente a voz vai falar, não. Então para de me tratar assim. Eu não mereço esse tipo de tratamento. Eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, dentro do comprometimento que eu tenho, dentro do que está ao meu alcance, dentro das condições que eu tenho. É assim que você conversa com essa voz, dando um puxão de orelha nela e corrigindo o comportamento dela até que ela comece a se comportar melhor. Você vai ter que fazer isso muitas vezes, repetição, repetição, repetição. Lidar com a mente é repetição. Ai, Ju, só sei que é difícil, né? Eu tô nesse momento agora, eu acho que é esse o meu novo momento, assim, é eu tentar trabalhar essas vozes. Eu acho que isso que você falou, da gente ter esse momento de falar, não, opa, peraí, eu não falo assim com ninguém, por que eu vou falar assim comigo mesma? Né? Eu não admito que falem assim com as pessoas que eu amo, por que eu vou deixar essa voz falar assim comigo mesma? Você sabe que eu faço muito isso. Fazia muito mais, não faço mais, mas eu fazia muito mais essa autodepreciação e esse momento de me colocar para baixo, assim. Uma coisa que eu fazia muito mais. E quem começou a mudar isso em mim, na verdade, foi até o meu marido. Que de vez em quando eu falava alguma coisa desse jeito, ele falou assim: opa, não fala da minha mulher desse jeito. E aí isso me fez pensar, sabe assim? Tipo, precisou uma pessoa externa para me mostrar como eu estava me tratando. Né? Eu tenho um amigo muito querido, que é uma pessoa que passa por muitos problemas com a saúde mental, né? E drogadição e tudo que você possa imaginar. Assim. Ele é uma pessoa, né, que tem esse lado muito difícil. Ele tem muita coisa para trabalhar com ele mesmo, né? E a última conversa que a gente teve, a gente estava até conversando sobre essa questão e a gente conversou exatamente sobre isso, né? Sobre ele agora, ele tá numa clínica fazendo tratamento, cuidando da saúde mental dele agora, que eu acho maravilhoso. E aí uma das coisas que ele me falou, ele estava falando que ele estava numa dinâmica de grupo e que justamente veio essa conversa. Né, veio uma dos integrantes da dinâmica de grupo, né, dentro desse conceito, né, de terapia, e ela começou a se depreciar, e foi uma coisa que partiu dele. Ele falou assim, não, opa, né,
poxa, você é uma pessoa tão legal, a gente tem convivido aqui tanto, você é assim, 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 e veio esse momento de trazê-la pra cima, né? E às vezes a gente esquece que a gente tem que ser a nossa própria cheerleader, né? A gente tem que ter aquele momento de dar o nosso próprio tapinha nas costas, a gente tem que ter um momento de comemorar as coisas boas que a gente faz, de comemorar as nossas vitórias, de dar valor pela pessoa que a gente é, de dar valor pelas coisas que a gente faz, mesmo dentro de um contexto de uma vida difícil, né? Seja qual for a sua dificuldade. Mas seja qual for a dificuldade que você está passando na sua vida, eu tenho certeza que você faz muita coisa legal. Eu tenho certeza que você faz muita coisa boa, eu tenho certeza que você faz muita coisa positiva, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tá aí, né? Todos os personagens que estão aí fora tem alguma coisa para virar para você mesmo e falar: poxa, que legal, que bacana que você faz isso, né? Poxa, que bacana que você teve essa atitude, poxa, que bacana que você teve, né, esse entendimento ou essa conversa. É uma coisa que eu não tinha antes de começar o meu despertar, foi uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre fui muito, muito dura comigo mesma, muito rígida comigo mesma, muito grossa comigo mesma. Engraçado, porque eu não sou uma pessoa que eu não sou grossa com ninguém, mas comigo mesma eu me achava no direito de falar cada absurdo, assim, e tem diminuído. Eu não vou mentir que tem momentos que a gente não volta para os padrões anteriores. Eu acho que se tem uma das coisas que a gente conversa aqui bastante, né, Gil, que a gente fala, é que como é difícil a gente quebrar essas crenças, esses padrões, né, essa lenga-lenga que a gente inventa pra gente mesmo e que de repente você chega num ponto que muda tudo e você tem que mudar tudo desde o zero, fácil. Mas, mas eu acho que é uma das coisas que eu tenho trabalhado comigo mesma é essa questão do não sou digno, né? Não sou digno, não sou merecedor e essas vozes, essas conversas que o ego tem com a gente mesma que é difícil. E outra coisa que me fez pensar nisso, e tudo isso que você falou também, nessa questão de ser merecedor é um pouco do que a gente falou um pouco sobre essa questão da manifestação aí que o pessoal fala, né? A lei de manifestar e como é que eu manifesto a parar o meu bloqueio, como é que eu manifesto essa autossabotagem para ter um fim. Eu acho que algumas coisas são importantes a gente entender. A primeira é que todo mundo é protagonista da própria história, Ju. Eu acho isso é uma coisa que a gente também tem que lembrar. Se eu tô num momento de bloqueio, se eu tô num momento de autossabotagem, é como se eu tivesse apertado pause na história do meu filme, né? Da minha vida. E tá todo mundo indo pra frente, tá todo mundo evoluindo e progredindo, e eu tô aqui. Eu tô aqui olhando ali pro escuro, pro precipício, sem saber que esse precipício tem 10 centímetros, né? Só tá escuro. Eu que não tô tendo a coragem de pular, de me jogar ali, que é difícil, esses saltos de fé são difíceis, mas você que já passou por tudo isso, Ju, você tem algumas outras dicas, algumas outras coisas para quem tá precisando agora também? Tem um pouco de bloqueio porque é um salto de fé, é um desconhecido. Gente, a mente ela não gosta do que não é familiar, ela não gosta, ela vai resistir, isso é normal, tá? Seja gentil com você mesmo e agir literalmente os passos que seriam é você identificar, ok, eu tenho um bloqueio financeiro, vamos dizer, ou eu tenho um bloqueio em relacionamento. Buscar, se quiser, as causas, não que você precise saber das causas para mudar esse bloqueio. Começar a adquirir conteúdo, conhecimento dentro do que você precisa, seja como lidar melhor com o seu emocional, seja, não sei. Depois que você identificar o tópico, você pode ir lá no Google ou no ChatGPT e falar assim, o que causa esse tipo de bloqueio? O que causa autossabotagem? Como lidar com isso? Certo? Para você expandir a tua consciência em conhecimentos e depois fazer esses comprometimentos semanais e começar a colocar em prática. Não tem como sair do lugar se você não der os passos para sair do lugar. Se você não fizer nada para mudar, nada vai mudar. Tá? O processo é difícil, que nem a Lê já falou, é 3 passos para frente, 2 para trás, 5 para frente, 4 para trás. É difícil porque a sua mente ela tem que ir rompendo tetos, ela resiste mudança, ela não gosta de mudança. Então você tem que inserir o novo, ela vai, daí ela quer voltar porque é familiar. Então até aquele novo se tornar algo familiar para ela vai um tempo, mas tem que persistir e sempre com vozes positivas de que você é capaz, que você consegue, que você confia em você mesmo, cobranças positivas. Não faça cobrança com chicotinho ali na mão, porque eu sou uma idiota, porque não vai te ajudar também, isso pesa, vai gerar mais frustração, vai gerar mais procrastinação, aí acaba nos hormônios aí do estresse, do cortisol, que vai te paralisar tudo de novo, que você vai entrar no luta, fuga, congela.
Então não ajuda. Não deu certo uma semana? Se acolha, seja gentil. Olha, semana passada foi difícil. Um acordo que eu faço comigo mesma, tá? Eu sou muito rígida comigo mesma e eu já tive vários desses problemas no passado também. Quando eu não consigo cumprir uma meta naquela semana, eu converso comigo mesma de maneira amorosa e falo assim: olha, semana passada não deu certo, mas nessa semana, se ela for um pouquinho menos agitada e não tivesse problema que te impediu, você pode fazer um a mais. Aí você mantém para manter aquela autoconfiança que você consegue, tipo, uma semana você fez 2 vezes ao invés de 3, na próxima você faz 4. Aí na outra você volta para o teu passo de 3. Então passou 1 mês, passou 2 meses, na sua cabeça, eu tô conseguindo, porque ali eu falhei, mas ali eu compensei, ali eu falhei, ali eu compensei, para você sempre conseguir voltar para o seu plano de ação. E se, por algum motivo, em algum momento, você desistir, entrar nessas piras negativas aí, que nem a Lê estava falando, que daí acaba não fazendo mais nada, você tem que se lembrar gentilmente. Se eu não fazer nada, não vou sair de onde eu tô. Para eu chegar onde eu quero, eu vou ter que voltar a dar esses passos, entendeu? Gostando ou não gostando. E se propor de novo, sempre se trazer de volta. Essas falhas aí dão certo. Outra coisa que acontece também muito na jornada, a questão do fracasso. Quem consegue entender isso tudo a longo prazo, entende que fracasso não é fracasso. Fracasso é aprendizado de algo que não dá certo para você. E tá tudo certo. Eu tentei isso daqui. Não, por exemplo, dieta de emagrecimento. Tentou a paleo, tentou sei lá qual dieta da gordura, do açúcar, do natural, do não sei o quê. Tentou jejum intermitente, tentou tudo que você ouviu falar. Conforme você tenta, se compromete ali 1 mês, 2 meses, você consegue ter uma ideia se aquilo funciona ou não para você. Para mim, por exemplo, o jejum intermitente está super certo. Eu poderia fazer uma refeição por dia. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas que precisam comer a cada 3 horas, tem sensação de desmaio, de hipoglicemia. Então, fracasso não é um fracasso. Se você está se sentindo frustrado, para baixo, alguma coisa do gênero, não está dando certo o seu comprometimento, aí talvez é uma hora de você sentar e rever o seu comprometimento. Dessa maneira não está funcionando. Ok, aprendi com isso, não é para mim. Vamos buscar alguma coisa melhor? O que não está funcionando? Aí, de novo, identifica, né? Tudo começa com a identificação. Essa metodologia aqui não dá certo. Qual metodologia daria mais certo para mim? E começa a substituir o seu comprometimento. Não tem problema de fracassar nesse sentido de entender isso que não dá certo para mim e buscar outra coisa que dê. Então, vai trocando. O mais importante é continuar de semana a semana agindo de alguma forma para você chegar na direção que você quer. Isso é importante, Ju. Achei essa última dica. Todas as dicas foram ótimas, mas essa última dica também é muito boa e é uma que eu vou levar para mim, né? Um pouco dessa flexibilidade do compromisso, né? Não necessariamente o primeiro compromisso que você vai colocar na tua vida ali para você vencer o bloqueio, seja ele qual for, vai ser o compromisso certo, vamos dizer assim, né? Aquilo que você realmente, né, precisa para chegar lá. Talvez aquele comprometimento tenha sido muito ganancioso, vamos dizer assim, né? Talvez você quis dar um passo maior que a perna, ou talvez você pensou numa coisa, mas aquilo não está realmente funcionando bem para a tua rotina, para a tua vida, ou para o jeito que você está lidando com aquela situação. Às vezes você precisa voltar para o quadro branco e desenhar o teu plano de novo, entender o que está acontecendo de novo. Eu acho que é importante. Eu, particularmente, eu sei que tenho muita coisa aí para vencer dentro dos meus bloqueios. Eu acho que uma das coisas que eu preciso vencer é simplesmente, simplesmente começar, né? Eu acho que existe também essa questão um pouco da ansiedade e cria que eu chamo que é uma caixa de isopor em volta de você, né? Você acha que você está preso, você acha que você está limitado, você não consegue ver uma saída, mas é tão simples de dar um petelequinho ali naquele isopor e quebrar aquele isopor e quebrar aquela parede ali e você conseguir fazer as coisas, mas esse momento, né, essa vitória de quebrar essa parede de isopor parece muito mais simples do que é. Então, eu acho que eu tô no meu começo desse momento de lidar com os meus bloqueios. Já tô lidando com esse bloqueio já tem alguns meses, né, principalmente no que diz respeito ao meu podcast, porque esse podcast que a gente faz aqui com a Ju, eu e a Ju, né, já veio de uma necessidade que eu tava de vencer um bloqueio. Então a Ju fala que ajudou ela no bloqueio dela e tá me ajudando no meu bloqueio também, porque existe um desejo muito grande da minha parte de continuar um projeto anterior que eu tinha, e
E eu acho que um pouco desse bloqueio tá vindo disso tudo que eu falei, né? Desse perfeccionismo, desse momento do cortisol, de achar que eu não vou dar conta, de achar que eu não vou ser boa o suficiente, de que não vai ficar bom, de que não vai ficar legal, de que não vai dar certo, de que eu não vou ter tempo. E aí vem uma lista de coisas na minha cabeça. Então, vou levar essas dicas todas para mim, pro meu coração. Vamos ver se agora eu consigo quebrar um pouco. Depois eu conto pra vocês como é que tá essa situação. Mas eu acho que eu vou levar todas essas dicas de ser mais gentil comigo mesma, de parar para identificar os problemas, de assumir mini compromissos comigo mesma e ser flexível com esses compromissos, no sentido de achar um compromisso para começar a quebrar esse bloqueio que seja um pouco mais adaptável, assim, pelo menos no começo, para você começar, engrenar, e aí depois que a Maria Fumaça pega o bonde, daí as coisas vão um pouco mais simples. E eu acho que é isso, estamos acabando o episódio de hoje, Ju. Então, vou dar uma dica final em relação na verdade eu tenho 2 dicas. Primeiro, para você sair dessa paralisia aí, se você tá igual a Lê, que não sai do lugar, você tem que entender assim, que é uma situação que vai gerar uma frustração tão grande, uma procrastinação tão grande, e aquilo vai te deixar tão mal com você mesmo, que é esse sentimento que você pode usar inclusive como motivação: "Eu não quero mais me sentir assim. Eu quero me sentir melhor comigo mesma". Para você conseguir fazer esse comprometimento, é entender que enquanto você está nesse modo congelamento, só piora. É tipo aquela espiral negativa, entende? Tipo, vai passar semana, depois de semana, vai passar meses, e aquela autoestima, tudo que a gente abordou aqui hoje, só vai levar você para baixo. Então, isso em si é uma boa motivação para você começar a fazer coisas pequenas, comprometimentos pequenos. Não, vamos sair disso? Vamos, pequenos passos, colherzinhas, sabe? Tipo, colherzinha de alimentação devagar, você consegue, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar, e um último bloqueio que eu quero trazer aqui de último minuto, porque eu vejo muito esses comentários nas minhas mídias. Muitas pessoas vêm falar espiritualmente, falando que a Terra é uma prisão, que é uma raça escrava, que a humanidade está perdida. Gente, enquanto vocês têm essa mentalidade que a vida é ruim aqui na Terra, que não estou falando que são flores, não, é uma das escolas mais difíceis do universo. Inclusive eu mesma já pensei assim no passado, que a vida é difícil, que é uma tortura. Mas para pensar como que essa crença te serve. O que você acha que vai acontecer enquanto você acredita nessas coisas? Que você está aqui de castigo, de punição, de prisão. Você acha que você vai conseguir criar uma vida feliz? Muito provavelmente não. Eu só estou começando agora a criar uma vida um pouquinho melhor para mim, de sentir prazer de levantar de manhã e trabalhar aqui fazendo o que eu gosto e tal, porque está sendo o tópico da minha vida do momento, é o profissional, tá? Eu só comecei quando antes de eu estar aqui hoje, tipo 1 ano atrás, eu me questionei, eu falei assim, a Terra é uma prisão ou não, independente disso, como que eu posso ter uma vida feliz aqui? E eu recebi uma resposta de que quando você trabalha com o que você gosta, aquela resposta foi o que o universo mandou para mim, e tenho trabalhado nisso para me sentir melhor. Então, o recado final que eu posso dar para todos vocês: olhe as suas crenças e entenda, coloque na sua cabeça que é possível ter uma vida feliz aqui. De novo, crença limitante. Você não consegue achar exemplos de pessoas que curtem de verdade essa jornada? Não te dá vontade de pensar assim? Faz um cálculo médio de vida aí que você tem. No meu caso, tenho 43, devo chegar até 90 pela genética da minha família. Tá, até agora não foi muito fácil, mas, poxa, ainda tem metade na minha vida para chegar em algum lugar e fazer isso bonito. Que é outra coisa que as pessoas falam: ah, eu tô velho. Galera com 50 anos, 60 anos, tô velho. Sério? Com a expectativa de vida que a gente tá hoje, você acabou de passar um pouquinho da metade. Não, você não tá velho, tem muita coisa ainda que você pode fazer e viver. E se você tiver essa mentalidade de querer desistir agora, aos 50, 60, meu Deus, só vai ladeira abaixo o seu envelhecimento, porque o que mantém a gente bem é ter essa motivação de levantar todo dia, conexão com as pessoas, com as amizades, com a família que a gente ama, com o trabalho que a gente faz. Então é essa conexão com o mundo que faz com que a gente queira estar aqui e viver com qualidade. Eu até vou deixar aqui na descrição, que eu sempre gosto de recomendar um material, eu vou achar um TED Talk do maior estudo feito sobre longevidade e viver bem. É um estudo que foi feito em 40, 50 décadas, acompanhando um grupo de pessoas. E todas elas, no começo do estudo, perguntaram para elas, né? O que você acha que você precisa para viver bem e ser feliz? Todas elas, dinheiro e fama, né? Que é a lavagem cerebral humana. O que eles concluíram?
no final desse estudo, as pessoas que tiveram a melhor vida, maior saúde, longevidade, de bem-estar, de todos os elementos, são as pessoas que tiveram as conexões mais profundas. Conexões no sentido de amizades, trabalho, fazer o que gosta, foi o contexto da vida delas sendo favorável, alinhado com quem elas são, com o que elas sentem prazer de fazer, que fizeram com que elas envelhecessem bem. Então, meu recado final é esse: começa a trabalhar nessas crenças, todos nós merecemos ter uma vida boa, saudável aqui, e chegar lá daqui 20 anos, não sei a faixa etária que vocês estão, mas chegar lá com dignidade, com bem-estar, sendo um exemplo para as outras pessoas, de que você fez uma boa jornada e que elas podem fazer também. Ai, e com essa a gente encerra por aqui. Hoje que pra variar, eu tomando pitos do universo, né? Um universo puxando a minha orelha. Já tô acostumada já. Então, hoje eu acho que esse episódio foi muito, muito mais pra mim do que pra vocês. Eu acho que deve ter bastante gente aí que tá passando por isso também, que tá no momento de bloqueio por alguma razão XYZ. Eu acho que esse último recado da Ju foi super importante, né? Mesmo que faça o que você gosta, mas mesmo se você tá fazendo alguma coisa que você não gosta, goste do que você faz, né? Me lembra muito da minha tia, minha tia maravilhosa, que detesta passar roupa. E aí, quando ela vai passar roupa, ela começa a cantar pra ela mesma, fala: ai, que delicinha, vou passar uma roupinha hoje, hoje é tudo que eu queria, passar uma roupinha. Nesse calor, vou ficar quentinha, vou ficar feliz. Ela faz uma manobra mental para se convencer de que algo que ela não quer fazer é algo que ela quer fazer. Eu acho que essa também é a minha última dica. Fake until you make it, né? Finge até dar certo, né? Se tá nesse momento que você tá sofrendo igual eu, que você tá com bloqueio, que tem alguma tarefa, alguma missão, alguma coisa que você precisa fazer que você também não tá afim, porque os meus bloqueios maiores são com as coisas que eu quero fazer, que é muito mais louco. Mas se tem alguma coisa que tá difícil, também faz essa manobra mental aí que ajuda, que foi o que a Ju falou. Sua cabeça não sabe o que é realidade e o que não é. Às vezes você convence ela de que você gosta de passar roupa e vai que dá certo. Então eu acho que fica por isso aí. E o pessoal que tá nesse bloqueio, vamos junto comigo, vamos aplicar todas essas dicas aí que a Ju ensinou. Vamos tentar sair desse marasmo, que pedra que não rola, que cria limo, né, Ju? Então é isso, muito obrigada para todo mundo que tá aí e até semana que vem. Gente, eu não gostava de gravar vídeos e passei 2 anos detestando gravar vídeos, tá? Mas eu sabia que eu precisava fazer. E cá estou eu aproveitando fazer esse podcast com a Alê, que eu sou super grata, porque tá me ajudando a me tornar a pessoa que eu vim aqui para ser, a ensinar essas coisas para vocês e fazer isso de forma prazerosa, porque quando eu tava fazendo sozinha, eu não estava gostando. Mas, aquela coisa, de novo, comprometimento, né? Mas é isso, eu espero de coração que o podcast tenha ajudado não só a Alê hoje, a mim também, porque eu me beneficio de estar aqui, sabe? É um treino para mim de ensinar essas coisas para vocês, mas também a todos vocês que estão assistindo e acompanhando. Gratidão a todos, a Alê e vocês que assistem. Beijo, beijo e até semana que vem.